No vídeo de hoje, parte 2 sobre o treinamento do 6700R, nós vamos ver o funcionamento das VCRs, como trabalhar com motor hidráulico, como trabalhar com pistão, como trabalhar com fluxo contínuo, regulagem de vazão e tudo mais. Eu sou o Mauro, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola para Operadores. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, ative o sininho para que possa receber todas as notificações de todo o treinamento sobre esse trator e também sobre os demais vídeos. Muito obrigado aí pela presença de todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, aqui também, ó, o que nós temos aqui, ó, nesse painel aqui bonito, nesse console do lado direito desse 6713R. Aqui nós temos as nossas duas alavancas das nossas VCRs, certo? Uma alavanca e a outra alavanca. Ou também, a gente vai ver aí em alguns manuais, como sistema hidráulico auxiliar. Então nós temos essas duas alavancas de acionamento das nossas VCRs. Se a gente reparar aqui, ó, a gente tem aqui nesse decalzinho aqui, ó, a questão das posições, das funções dessas alavancas. Então ela tem uma posição de pressão, puxando ela para trás. Depois nós temos uma posição de neutro e depois também nós temos uma posição de pressão, levando ela para frente. E se a gente levar ela mais à frente ainda, a gente tem uma posição de flutuação. Eu vou explicar para vocês o que é essa posição de flutuação. Então, ó, vou fazer uma simulação com essa alavanca aqui. Puxei ela para trás. Ela vai travar ali, mas é um travamento que a gente chama de kick-out, ou seja, desarme automático. Ela trava enquanto o pistão não atingiu o seu pico, né, de pressão lá atrás, não está todo esticado ou todo encolhido. Então, quando ele encolhe totalmente ou estica totalmente, a pressão aumenta e ela é desarmada automaticamente, tanto para frente como para trás, certo? Então, aqui também ela tem essa posição de kick-out, ou seja, desarme automático. Ele não tem uma posição que nós chamamos de detente, que é uma outra posição, uma outra função, para trabalhar com motor hidráulico. Então essa posição de detente a gente teria que fazer aqui, ó, com essas rodas aqui, ó, com essas rodanas aqui, que a gente faz o travamento da alavanca aqui, certo? Toda vez que a gente for trabalhar com motor hidráulico, qual posição que nós vamos trabalhar a pressão? Nós vamos trabalhar nessa posição aqui, pessoal, nessa posição para frente. Por quê? Eu estou trabalhando aqui com fluxo contínuo, ou seja, trabalhando no motor hidráulico. Então eu coloco ela na posição para frente, tanto uma quanto a outra, depende da alavanca que eu vou trabalhar. Na hora que eu for desligar o motor hidráulico, eu não posso jogar essa alavanca aqui, ó, para neutro. E sim, eu vou jogá-la para a posição de flutuação, ou seja, eu vou empurrar ela lá na posição de flutuação, então vai ficar parado lá, certo? Ó, lá naquela posição de flutuação. Por quê? Qual é a diferença entre neutro e flutuação? Imagina vocês que o motor hidráulico está trabalhando, eu estou numa rotação alta, de repente eu quero desligar esse motor, seja de uma plantadeira ou de qualquer outro implemento. Eu abaixo ali, claro, a rotação do trator, mas ainda há rotação no sistema hidráulico. Então, se eu jogar para neutro, se eu jogar essa alavanca aqui, ó, na posição de neutro, as duas válvulas vão se fechar e não há circulação de óleo naquelas mangueiras do meu implemento, porque eu tranquei as duas passagens, tanto a passagem de entrada quanto a passagem de saída. Então, o motor ele vai parar de forma muito brusca,
porque as duas passagens de óleos estão fechadas quando eu jogo aqui, ó, nessa posição de neutro. Então, se eu vou trabalhar com motor hidráulico, eu vou trabalhar para desligar na posição de flutuação, porque quando eu jogo nessa posição de flutuação, qual que é a diferença? As duas portas se fecham, mas o óleo ele passa por dentro ali do comando e ele consegue fazer a circulação por dentro das mangueiras. Ele não vai retornar a tanque, não vai ter pressão de óleo hidráulico nas mangueiras, porém ele vai ter uma circulação por dentro do comando. Ou seja, com isso o motor hidráulico ele vai parar por inércia e não vai parar de forma forçada. Com isso eu não corro o risco de destruir, né, de estragar o motor hidráulico, assim também como não vai criar uma pressão excessiva nas mangueiras, que possa vir estourar uma mangueira. Então, se eu for trabalhar com motor hidráulico, eu vou trabalhar nessas duas posições, pressão com a alavanca para frente e flutuação quando eu for desligar o motor hidráulico. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, são as alavancas do nossa VCR. Quando eu for trabalhar com um implemento que não requer fluxo contínuo, ou seja, não tem necessidade de fluxo contínuo, não é motor hidráulico, aí sim eu posso trabalhar com ela. Joguei aqui para subir um pistão, joguei para neutro, ele trava, certo? E é importante também, pessoal, quando a gente vai levantar pistão hidráulico, é que eu jogue em neutro, certo? Que eu jogue essa alavanca em neutro. Por quê? Porque se eu jogar em flutuação, o implemento ele vai descer, por gravidade ele vai descer, beleza? Então aqui, de forma rápida, uma explicaçãozinha rápida de como funciona essas alavancas. Nosso comando aqui, pessoal, hidráulico auxiliar, esse trator é um trator de centro fechado. O que é centro fechado? Nós temos dois sistemas hidráulicos, centro fechado e centro aberto. Esse aqui é um sistema de centro fechado com uma vazão de 105 litros por minuto. Eu não tenho regulagem de vazão lá nas VCR. Porém, o sistema de centro fechado, o sistema hidráulico de centro fechado, é um sistema que tem uma bomba de pistão variável. Ou seja, ela é uma bomba que tem uma variação de vazão, certo? Então eu vou mostrar para vocês lá do lado externo o nosso comando, controle remoto, e também vou mostrar como a gente identifica nesse trator se ele é um trator de centro fechado ou um trator de centro aberto. São as dicas assim simples para a gente diferenciar um trator de centro aberto para um trator de centro fechado, certo? Aproveitando que a gente está aqui na cabine, ó, essa tecla, cadê? Essa tecla aqui, ó, é uma tecla que a gente vai encontrar no 4700, no 6700, que não é R, trator de centro fechado. Aqui é ou a gente vai encontrar nesse formato, ou a gente vai encontrar de forma aqui no console uma tecla azul, que seria uma tecla de soma de vazão, ou seja, vazão hidráulica auxiliar com vazão do sistema hidráulico de levante. Trator de centro fechado não tem essa função, beleza? Então essa tecla está aqui, mas ela está desativada. Ela não tem essa função por esse trator ser de centro fechado. Bom, pessoal, mostrando aqui na parte de trás, onde está o nosso sistema de controle remoto, nosso sistema hidráulico auxiliar. Então aqui nesse trator nós temos lá dentro as duas alavancas, como nós já mostramos. E aqui a gente tem as duas fatias, os dois corpos de trabalho desse controle remoto. É importante a gente atentar para o seguinte: a maioria dos tratores da Massa tem os corpos, né, as fatias na vertical. Esse aqui, porém, as fatias estão na horizontal, então a gente faz o engate desta forma aqui, ó. Então aqui a gente tem um corpo com duas VCRs e aqui também a gente tem o segundo corpo com mais duas VCRs. A maioria está na vertical, esse porém está na horizontal.
Outra coisa que nós temos aqui, ó, esse conjunto de engates aqui também. Então aqui a gente tem essa válvula e aqui tem aqui a letra T. Isso aqui seria uma válvula de retorno a tanque. Aqui a gente tem essa outra válvula com a letra P, seria a pressão, né? Seria a saída do óleo. E aqui a gente tem essa outra válvula aqui, ó, LS, ou seja, um sistema, uma linha Load Sense. Como a gente viu lá dentro do trator, lá a gente tem duas alavancas. Aqui a gente tem duas fatias. Então, qual alavanca seria para fazer o acionamento desse conjunto aqui? Na verdade, pessoal, esse conjunto aqui, ele mostra para nós que esse trator é um trator de centro fechado. Um trator com bomba de pistão, com vazão variável, sistema variável de vazão. Essa linha aqui, ó, Load Sense, é o que vai controlar lá o prato da bomba para mandar mais pressão ou menos pressão nessa válvula aqui. Então, quando a gente vai trabalhar com implemento, um exemplo, uma plantadeira que usa esse sistema aqui, então a própria linha, o próprio implemento é que vai controlar a pressão nessa válvula aqui. Então a gente não tem um sistema de alavanca no trator. E aqui no implemento é onde a gente vai colocar o retorno a tanque. Correto, pessoal? Então aqui a gente tem essa linha que vai controlar a vazão aqui. Lembrando que a vazão total de 105 litros que a gente obtém nesse trator, a gente também só vai conseguir nessa válvula aqui, ó. Aqui a gente não consegue uma vazão total ali. Outra coisa interessante dessas válvulas aqui, ó, é que elas têm aqui na parte de trás, ó, de cada válvula, vamos ver aqui, ó, ela tem esses regulador aqui, ó, que são reguladores de fluxo. Então eu consigo regular a vazão de cada fatia através dessas válvulazinhas aqui, ó. Essa daqui no caso eu fechei tudo e aqui eu consigo abrir. Então as duas fatias aqui também, ó, tem regulagem de vazão, certo? As duas fatias que estão na horizontal tem regulagem de vazão. Só ratificando o que eu tinha falado lá quando eu estava mostrando as alavancas para vocês, eu disse que não tinha regulagem de vazão essas válvulas, e porém elas têm regulagem de vazão. Cada corpo ali tem regulagem de vazão. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, se inscrevam lá no canal, beleza? Obrigado aí pela força, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.